Oi, oi, como você tá? Aqui é a Tamires e hoje eu quero conversar um pouquinho com você sobre uma variável no seu processo de mudança, no seu processo de evolução, que talvez você esteja aí só se esquecendo ou querendo que ele passe muito rápido, que é o tempo. Eu, essa semana, conversando com um amigo que eu não converso muito, assim, e ele perguntou como que eu tava e tal, como que estavam as coisas. E eu contei um pouco de como tava a minha rotina e nas últimas semanas, sei lá, nos últimos meses tem sido bem a mesma. Mas basicamente trabalhando, indo na casa da minha avó, vendo minha família, saindo de vez em quando. Mas uma coisa que estava diferente, talvez, do que ele estava acostumado, é que eu comentei que tava, tipo, muito sozinha, fazendo as minhas coisas muito sozinha, mas que eu tava tranquila com isso. E que tava, assim, me sentindo bem. E, e voltando um pouco, ele já sabia dessa história, e não sei se já falei esclarecidamente dessa forma aqui, mas nos últimos 1 ano e meio, 2 anos, eu estava buscando e lutando e convivendo com coisas ruins relacionadas à dependência emocional, né? De estar sempre querendo estar com alguém, principalmente amorosamente falando, e de que só isso, na verdade, me faria feliz, né? E eu passei por muito tempo aí entre altos e baixos com relação a isso. E, enfim, momentos que foram bem difíceis e momentos que foram ok. Chegou num ponto que talvez eu tenha parado, só parado de pensar sobre isso. E não que eu tenha parado de fazer o que era necessário para superar isso, para evoluir com relação a isso, mas aquilo já não era mais uma preocupação, porque aquilo havia sido de fato superado. Mas quando foi superado, eu não percebi. E por que eu tô falando tudo isso, né? Não voltei ao final da história. É que ele me falou assim: Nossa, você saiu de uma dependência emocional para completa independência. E é claro que, enfim, isso é a partir da observação dele e não da minha. Mas quando ele falou aquilo, eu comecei a perceber: de fato, eu não tinha percebido que essa dependência emocional, que era uma coisa que me preocupava muito, que eu tava doida para que passasse, que eu, enfim, lutei muito com isso, fiz terapia e fiz muitas coisas para que isso se resolvesse na minha mente. Só que quando isso foi passando, simplesmente sumiu. É como se eu não reconhecesse a minha evolução. Não sei se seria isso. Talvez seja mais porque eu não reconhecia que eu precisava também da ação do tempo. E é disso que eu quero falar. Então, deixa eu te contar o que rola nesse episódio. Bom, eu comecei esse episódio falando de uma situação que me aconteceu, onde que na verdade eu estava muito, muito, muito ansiosa para que isso acontecesse logo, fazendo de tudo e correndo atrás de muito conhecimento com relação à dependência emocional, que era a minha maior questão. Enfim, muitas ações com relação a isso. Mas o que eu não conseguia entender é que talvez eu precisasse de tempo. E é muito louco. Talvez você esteja numa situação em que você queira muito resolver e que você esteja correndo muito atrás de resolver. E você começa a se questionar: será que eu tô fazendo algo de errado? Porque isso aqui não tá passando, sabe? Eu ainda me sinto X, Y e Z. Eu ia falar X de novo. Ah, e mesmo quando a ideia já tá, tipo, 100% ok pra você racionalmente, na sua cabeça faz muito sentido. Pra mim era assim, pra dependência emocional eu já sabia, putz, não faz sentido eu me apoiar no outro pra estar feliz. Eu preciso seguir com as minhas próprias pernas e fazer as minhas próprias coisas, as coisas que me fazem feliz. Pra mim a ideia era muito clara. Mas aquilo precisava virar uma chavinha na minha mente. Não era só sobre racionalmente fazer sentido, era sobre
a minha mente entender que aquilo era uma nova realidade pra mim. A minha mente precisava de tempo. E uma coisa que talvez possa ajudar nesse processo de esperar ou de entender, talvez seja melhor o de entender esse tempo, seja também comemorar as pequenas vitórias, né? Dentro, por exemplo, do processo de superar essa dependência emocional, eu passei por várias coisas, várias vitórias ao longo do tempo, que na verdade eu não me parabenizei, eu não fiquei feliz por essas vitórias. E que talvez se eu tivesse, eu não teria me machucado tanto por essa ansiedade de querer que isso se resolvesse logo. Na verdade, se eu tivesse entendido esse processo, se eu tivesse de fato valorizado cada etapa, eu não teria sentido tanto essa ação que eu precisava do tempo. E por isso, talvez, quando isso deixou de ser um problema, eu já nem me dava conta mais disso. Eu nem percebi o quanto eu evoluí, o quanto eu cresci nesse tempo, nesse sentido. Eu não me parabenizei por isso. Eu não valorizei isso. E eu não vou dizer que foi fácil, né? E quando esse meu amigo me falou isso, eu só fiquei, caramba, é isso mesmo. E é como se tivesse virado uma chavinha, por mais que fosse óbvio, por mais que no que eu sinto, nas minhas ações, isso já esteja muito claro. Não foi algo que eu observei com todas as letras. Realmente eu superei a dependência emocional. E muitas vezes esses processos de mudança, de evolução mesmo, de inteligência emocional, são processos longos e não são processos lineares. Eu, hoje, olhando para trás, entendo momentos em que eu estava me dedicando mais a isso e estava numa crescente e momentos e coisas boas estavam acontecendo e etc. E momentos em que eu estava muito para baixo e que tomei ações levadas pela dependência emocional, mesmo já estando muito à frente nesse sentido. Inclusive, nada impede de que hoje isso possa acontecer novamente. É um pouco assustador pensar. É muito mais difícil que aconteça, sim, mas quando a gente trata das questões da mente, podemos dizer que nada é definitivo. Mas eu só queria deixar o recado de que se você tá passando por um processo agora de mudança, por uma questão que você tá tentando resolver consigo mesma, dê tempo aos seus processos e comemore as pequenas vitórias. Não vai ser do dia pra noite que algo tão grande vai mudar. Não é do dia pra noite que uma nova versão de você vai nascer. E na verdade, a vida é esse grande processo, né? Talvez você esteja passando por uma mudança agora, mas daqui a 1 ano ou 2, talvez você nem se lembre mais desse processo. Na verdade, talvez você esteja passando por outra questão que você gostaria de evoluir. Eu digo isso por mim. Se eu contasse pra Tamires de 1 ano atrás como eu me encontro hoje, como eu me sinto hoje, as ações que eu tomo hoje, acho que ela ficaria um pouco surpresa, tipo, caramba, a gente já chegou aí, nossa, que bom. Ela tava muito ansiosa por esse momento, mas hoje eu não me sinto tão exacerbada com essa ideia quanto talvez eu estivesse naquele momento. Porque aquilo passou e, na verdade, hoje eu penso em outras coisas, eu estou preocupada com outras coisas mais à frente. Por isso, não é relevante que você esteja tão preocupada com o tempo que vai levar para passar por essa mudança, por essa situação. E eu sei que é tudo muito louco e a gente vive numa ansiedade absurda com as redes sociais. Falando por mim mesma, mas só digo isso, busque conhecimento e fique tranquilo com o tempo, que logo essa nova versão de você estará pronta para uma nova mudança. Então é isso. Espero que essa reflexão tenha te ajudado de alguma forma. Um beijo e fique bem.